bem-vindo ao Dicas de Amor de hoje. Você vai aprender aqui hoje com a história do casal Rodrigo e Bianca, muitas coisas importantes para você que quer saber como conduzir bem um relacionamento, como sair daquele momento em que vocês estão num entrave, estão num impasse, num choque de egos, que vocês percebem que se continuar assim, o relacionamento vai chegar ao fim. Ou você que sabe que você que está destruindo esse relacionamento com seu temperamento, com a forma que você trata a sua esposa, o seu marido. Você vai aprender hoje o que está por trás disso. Por que às vezes as pessoas, amando ainda assim, maltratam as outras. Como eu posso maltratar quem eu amo? Como eu posso sentir saudade de quem eu amo, mas não conseguir ficar perto desta pessoa? Se você está passando por isso e você quer a nossa ajuda, lembre-se, durante todo o programa tem um telefone aqui no seu vídeo, que é a nossa linha de ajuda. Se você quer conversar com alguém da nossa equipe, você está aí desesperado, pensando em separar, pensando que chegou ao fim desse amor, mas na verdade você sabe que ainda resta amor, você quer resgatar, você não quer perder a pessoa amada, mas você não está sabendo como. Então, ligue agora para o 011-3573-3535, converse com alguém da equipe do Dicas de Amor aqui. Vamos então agora conversar com o Rodrigo e com a Bianca, que estão aqui no estúdio com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Vocês estão há pouco tempo na palestra, não é isso? Apenas 5 semanas. Isso mesmo. E já estão vendo uma mudança no relacionamento. Bom, primeiro vamos entender como vocês chegaram aqui. Como estava a situação do casamento de vocês? Então, a situação era de término, né? Depois de diversas brigas que nós tivemos ao longo de 4 anos de relacionamento, brigas que começaram em agressões verbais, onde um tentava agredir mesmo, tocando em alguns pontos que incomodava, né, um ao outro. E aí essas brigas, às vezes a gente voltava, né, a se falar em um dia, em meio-dia. A gente tentava resolver tudo muito rápido, né? Às vezes a gente não dava o tempo numa discussão para amadurecer que aquilo foi uma coisa errada e depois de enxergar o erro, não voltar a cometê-los novamente. A gente tentava resolver tudo muito rápido. Então, era mais ou menos assim. Então tá bom, desculpa, vai. Não vai mais acontecer. Era Exatamente. isso. Depois de algumas horas só que a gente tinha brigado, discutido, quebrado a casa inteira. Aí ele me pediu desculpa, eu pedi desculpa pra ele. Então tá bom, vamos ficar bem. Mas não resolvia nada, obviamente, né? Porque o problema não tinha sido resolvido. Vocês queriam voltar à normalidade, mas Exatamente. o que causou o problema não havia sido resolvido. Não. O perdão, né? Eu acho que eu não perdoava ele, assim. Eu falava desculpa, mas por dentro ainda ficava mágoa, ainda ficava remoendo tudo o que tinha acontecido. Não tinha aquele perdão verdadeiro. Isso. E a cada briga voltava não só o motivo da briga atual, mas os motivos das brigas passadas. Exatamente. Porque não tinham sido resolvidos. Porque não tinham sido Exatamente. resolvidos, né? Então elas vinham mais forte, né? Até chegar na nossa última briga, que foi uns 10 dias antes da gente vir para a primeira palestra, que eu cheguei numa agressão física, né? Eu dei um soco no braço dela, num momento de fúria, onde os dois foram novamente se atacando verbalmente, e eu não acreditava que aquilo estava acontecendo por mais uma vez, e acabei cometendo um ato, né, que não concordo, não aprendi dentro da minha família, totalmente errado. E aí nós terminamos, ficamos 3 dias separados, mas depois que esfria a cabeça, a gente vê onde estão os erros, né? E a solução que a gente encontrou para voltar e tentar mais uma vez, né, é procurar uma ajuda. Rodrigo, você disse que você já teve outros relacionamentos, né? Você está com a Bianca há 4 anos, mas antes dela, você teve outros relacionamentos que também fracassaram. Sim. Quanto tempo foram esses relacionamentos? Tive um relacionamento de 3 anos e um outro na sequência, um pouco mais duradouro, de 7 anos e meio.
Não deram certo. Não deram certo. Você tinha já esse temperamento agressivo, assim, difícil às vezes no relacionamento anterior? Tinha um temperamento agressivo, mas nunca pro lado físico. Era mais de numa briga, às vezes estourar, falar alto, né? Agredir verbalmente com alguma coisa que eu sabia que a pessoa se incomodaria, né? Então, por mais que não fosse uma agressão física, mas era uma coisa que às vezes machucava o coração, né? Então, dói até mais às vezes do que um apertão no braço, alguma coisa assim, né? Ia na veia. As pessoas, às vezes, elas querem resolver os problemas num casamento, num relacionamento, através de brigas, né? E o problema de você ficar agredindo a outra pessoa com palavras que você sabe que vão machucar aquela pessoa, é que toda vez que vocês brigarem, vocês vão ter que brigar, falar uma coisa a mais. Vocês vão ter que achar alguma outra coisa para machucar, porque você já falou do cabeção dele, por exemplo, vamos dizer assim, você já falou do cabeção, você já falou da sogra. Aí você vai ter que achar. Então, a agressão verbal, ela tende a ir para a agressão física, realmente. Vai crescendo verbalmente, pode chegar na física, porque acaba sendo um vício. É como um vício. Para ter o mesmo efeito, você precisa aumentar a dose. Então, quando as brigas são constantes, elas deixam de funcionar, digamos assim, deixa de tirar a reação, a pessoa acostuma. Então, para ter a mesma reação, a outra pessoa precisa aumentar a agressão. E a coisa vai escalando, vai saindo do controle. Então, você veio de outros relacionamentos onde você já tinha um temperamento, digamos assim, esquentado. E neste, você disse que a Bianca foi a pessoa que você mais gostou, mais sentiu uma atração, não queria perdê-la, mas apesar desse amor, você acabou piorando no seu comportamento dentro do relacionamento a ponto de agredi-la. Sim. Foi muito bem tocado, né, Renato? Esses momentos de fúria era justamente quando eu enxergava que eu estava a ponto de perdê-la. Então, quando você tem esse sentimento que está tudo no fim, está tudo acabando e você gostando da pessoa, aí que eu não tinha o discernimento de relaxar, pôr a cabeça no lugar e tentar com uma palavra bacana, tentar resolver e pôr uma pedra naquela briga. Não, aí que eu tentava chutar o pau da barraca, tentar agredir cada vez mais, porque ia terminar mesmo, né? Era esse o foco, vai terminar, então vou terminar pondo ela por baixo, né? E não é a maneira correta, né? Eu não estava feliz, não estava feliz fazendo dessa forma. Quer dizer, gostando, mas destruindo o relacionamento com as próprias mãos. Exato. Quer dizer, é uma coisa difícil de entender. Talvez você está vivendo isso em casa, onde você ama a sua esposa, ama o seu marido, o seu companheiro, e mesmo amando, você não consegue deixar de machucar, de ferir. Aliás, dizem por aí, né? Porque a gente machuca porque a gente ama. É uma coisa esquisita que falam por aí, porque você se importa tanto com essa pessoa que você quer tomar posse, você quer mudar com as próprias mãos, qualquer coisa que ela faz te incomoda porque você gosta muito dessa pessoa. Pois é, mas esse é o amor burro. Este não é o amor inteligente que nós ensinamos aqui. Porque não é inteligente você ferir uma pessoa que você ama. Não é inteligente você destruir um relacionamento que você lutou para conquistar. Você quer muito essa pessoa. Então as pessoas não têm, elas não estão equipadas para lidar com os problemas da relação, então elas acabam destruindo com as próprias mãos. E Renato, sabe o que eu vejo também? É que a pessoa sabe, ela sabe que ela está fazendo mal para o relacionamento, ela sabe que ela vai perder aquele relacionamento se ela não mudar, mas ela não consegue mudar. Essa questão, na hora ali H, quando você tem que parar de falar, parar de xingar, você xinga mais, você perde o controle, você faz coisas, você fala coisas que você nem sente, você nem acha aquilo. Você fala para agredir e depois você se sente mal, como ele falou, né? Você se sentia mal, não é que você queria machucá-la e sentia prazer nisso, não, você
é como se você estivesse se machucando Sim. naquele momento. Isso mesmo. Né? Quer dizer, não faz sentido isso. Né? Não faz sentido. Você faz o que você não quer fazer. Você sabe o que você tem que fazer e você não consegue fazer. O que isso quer dizer? Isso é um problema que está além das suas forças, muitas vezes. É um problema, né? Que é emocional, psicológico, espiritual até mesmo, que pode levar a pessoa a atitudes que ela mesma não quer fazer. E muitas pessoas, depois que cometem o ato, se arrependem. Elas pensam, eu não me reconheci, eu não queria ter feito aquilo. E o próprio cônjuge, eu imagino você, o dia que ele te deu um soco no braço, como foi para você aquilo? Você provavelmente pensou, o que eu fiz? Fui entrar num relacionamento com alguém que vai me agredir agora. Qual foi a sua reação, Bianca? Exatamente, assim, primeiro você fica chocado, né? Porque eu não acreditava que eu estava num relacionamento com uma pessoa onde você divide a vida com a pessoa, você dorme junto, acorda junto e de repente, por uma briga, por uma discussão, simplesmente ela te dá um soco no braço, um apertão e te agride, né? E fica aquela marca. Então eu já estava desacreditada, na verdade, do relacionamento. Mas eu não conseguia nem terminar e nem continuar. E a gente continuava um mês bom, quando tinha uma briga era tudo muito difícil, então eu já arrumava minhas coisas, muitas vezes já saía de casa, ia para casa da minha mãe, e aí depois de alguns dias ele voltava, pedia perdão. Então realmente eu enxergo que era um problema espiritual, né? E aí a partir do momento que a gente decidiu que a gente ficaria juntos e que pra gente ficar junto era necessário uma ajuda, foi quando a gente foi pela primeira vez na palestra. E aí a partir daí eu vou falar por mim, né? Eu comecei a tirar forças, eu comecei a acreditar no relacionamento, eu consegui perdoar realmente ele e me perdoar também pelas coisas que eu já tinha feito. Vocês decidiram buscar ajuda porque você já tinha tentado várias coisas. No dia da agressão, você fez o quê? Você chegou a denunciá-lo? Sim, denunciei. Eu fui até a delegacia, denunciei. Então, até isso você chegou ao ponto de fazer. Quer dizer, você viu que não tinha mais, humanamente falando, o que fazer. Aí vocês vieram às nossas palestras. Como vocês souberam das palestras? Eu tenho um amigo que trabalha com a gente, que uma vez, num papo informal com ele, né, ele falando das dificuldades do dia a dia dos casamentos, né, ele pegou e falou para mim que ele passou por umas dificuldades no início e que frequentava a terapia do amor, né, as palestras, e que aquilo tinha ajudado demais eles, e hoje o casamento deles tinha mudado da água para o vinho. Então, peguei e falei, eu já tinha isso comigo, mas ficava meio que relutante, né? A nossa vida atribulada, corrida. Então, às vezes, falava, não vamos não. A gente sabia que era necessário, né? Sabia que alguma coisa tinha que ser feita, mas como eram os términos que se resolvia muito rápido e depois a gente ficava por 1, 2 meses vivendo uma vida muito boa. Então a gente achava que sozinho a gente fosse capaz de conseguir mudar e melhorar. Mas a última discussão mostrou que a gente precisava compartilhar isso com mais pessoas, que a gente precisava de alguns ensinamentos, de aplicar algumas coisas que a gente vem aprendendo. Porque não bastava também a gente só conversar com os nossos familiares ou com colegas sobre o nosso relacionamento, né? Não bastavam esses conselhos. A gente precisava de alguma coisa mais forte, realmente, mais direcionada. Porque os amigos falavam o quê? Separa? Separa, exatamente. Porque quando a gente vai falar com os colegas ou familiares, a gente não fala tudo do jeito que deve ser dito. A gente só Conta fala a nossa lado. verdade, A gente, né? exatamente. Então, se eu vou falar com o o meu familiar, eu conto o lado ruim dela. Ela que começou a briga, né? O lado impulsivo, né? E acho que provavelmente quando ela também vai contar a versão dela, não conta do jeito que deveria ser contada. Então os conselhos são sempre parciais. E essa é a importância
de você vir buscar uma ajuda extra de alguém que não está envolvido emocionalmente na situação de vocês, não vai tomar partido de ninguém, vai olhar a coisa do jeito que é. Sim. Ó, você está errado nisso, você está errado naquilo e é isso que vocês têm que fazer, acabou, ponto final. Igual o médico, né? Não vou lá ficar com dosinha de você. Não, eu tenho que cortar aqui, costurar e acabou. Para te curar. Né? E é isso que acontece na palestra. E vocês vão falar pra gente daqui a pouquinho o que aconteceu desde a primeira palestra que vocês vieram e como vocês estão agora. Você vai acompanhar agora o trabalho da palestra da Terapia do Amor, que Cristiane e eu fazemos todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, que foi o trabalho que salvou o casamento do Rodrigo e da Bianca. Acompanhe. Às vezes, tudo o que queremos é ter um relacionamento completo, onde existe respeito, fidelidade, amor. Na Terapia do Amor, muitos casais descobriram que isso é possível. Eu acho que pude observar muita parte que eu não prestava muita atenção antes, né? Alguns detalhes que eu deixava passar em vão. Toda vez que tem alguma coisa que não está fazendo bem dentro do nosso relacionamento, eu acho que a gente tem que parar e verificar se aquilo já não passou da fase, se não é hora de começar de novo, abrir espaço para o novo e fazer a diferença de novo. Eu sempre tive vontade de participar da palestra. As palestras mudaram muito o nosso relacionamento, passamos 7 meses separados. Desde então, começamos a acompanhar, a ler os livros, a vir com frequência ao templo e mudou totalmente a minha vida e a de casal. O Tiago e a Lisa vivem uma transformação incrível no relacionamento. O casal vem do Pará e não perdem os programas. A gente é de Castanhal, no Pará, e todas as vezes que a gente vem a São Paulo, nas quintas-feiras, fazemos questão de vir aqui ao templo. O exemplo de vida que eles têm nos ajuda muito, muda, né, a gente bastante. A principal mudança na nossa vida de casal foi a fidelidade. Eu era uma pessoa muito infiel, mas graças a Deus, com a ajuda da Terapia do Amor, eu consegui mudar isso. E também passei a ser mais paciente, que eu era muito impaciente no relacionamento. E também eu noto a mudança nela, que ela mudou bastante, ela era bastante explosiva. E hoje em dia ela é mais calma, mais tranquila. E isso contribuiu muito para o nosso relacionamento, para que a gente passasse a ter uma relação mais sólida, mais viva. No caso de traição, se o casal apenas se perdoar e dizer, vamos para frente, mas não entender o que levou à traição, tanto o que traiu quanto o que foi traído, quais os comportamentos, os erros, as brechas que eles deixaram para chegar ao ponto da traição, eles poderão reincidir no erro, mesmo depois de perdoar a traição. Amar de forma inteligente. Este é um dos ensinamentos que ajudaram casais e muitos solteiros. Estou gostando bastante nesses 5 meses que eu estou vindo. Minha vida mudou bastante. Tinha muita briga, muito ciúmes. E assim, eu cheguei aqui, eu estava muito mal. E hoje em dia me sinto uma mulher mais forte, assim, né? Consigo resolver as coisas com calma no meu namoro. E a Terapia do Amor tem acrescentado muito na minha vida. Tem me ajudado a me preparar para um futuro relacionamento. Como lidar com determinadas situações. Antes eu era muito tímida, não interagia muito bem com as pessoas. Agora eu já tenho uma audácia a mais para fazer isso. Tem sido muito bom. E muitas pessoas são indefinidas e por isso ficam com problemas depois que casam. Porque elas pensam, não, mas eu sou assim. Mas eu gosto das coisas assim. Mas as coisas têm que ser desse jeito. As pessoas são muito definidas no que elas querem, mas não são definidas quanto ao casamento. Peraí, o que é o melhor para o meu casamento? Já que nós não temos saída, nós teremos que ficar para o resto da vida juntos, então, o que eu vou fazer para manter isso aqui em harmonia? Por isso é importante você ser bem definido. Que casamento não é festa de casamento, não é vestido de noiva, não é festa, fotos e vídeos, não é nada disso. E casamento é uma coisa séria. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita.
Se você tem alguma pergunta, o telefone está aí no seu vídeo para você ligar agora para a nossa equipe. Então, Rodrigo e Bianca, foi vindo a estas palestras que vocês conseguiram resolver os problemas, não é? Sim. 4 anos de relacionamento, as brigas aumentando ao ponto da agressão e separação por 3 dias. Estavam vendo que a coisa não iria funcionar sem ajuda extra, sem uma ajuda maior, não é? Além de amigos e parentes. Então vocês decidiram, ao conselho de um amigo, vir às palestras. Como foi a experiência na primeira palestra? A primeira palestra já tocou muito forte em mim, né? As palavras que o Renato fala, principalmente quando ele toca no quesito de quando você está em um relacionamento, você tem que agir com a razão, né? Então eu comecei a pensar muito nisso e percebi que antes eu só agia com a emoção o tempo todo. E agora não, assim, depois que a gente veio pela primeira vez na palestra, até teve um desentendimento que aconteceu, mas tanto eu como ele, a gente conseguiu respirar, a gente conseguiu conversar e reverter a situação, né, Rô? E hoje é legal que a gente se resolve muito rápido, às vezes num desentendimentinho, coisa boba do dia a dia. Depois a gente já até dá risada. Pela mudança de comportamento. Exatamente. Se fosse algum tempo atrás... Não tem gritaria, né? Não se tem fosse xingamento. algum tempo atrás, seria já motivo... Porque o que acontece? Quando a gente chegou aqui, o copo de água estava cheio. Então ele já estava transbordando. Então qualquer coisinha já vazava, né? Hoje o nosso copo está vazio. Exatamente. Né? As palestras fizeram com que esvaziasse o nosso copo. A gente recomeçou, né? Então a gente tem muito mais paciência. Aquela paciência do início do relacionamento, que às vezes para conquistar a pessoa você releva, né? Você acaba não sendo quem realmente é. Hoje a gente faz naturalmente. Mas, Rodrigo, como que acontece esse esvaziamento do copo? Para a pessoa que está assistindo, eu sei como é. Eu estou perguntando pela pessoa que está em casa, que pensa assim, mas peraí, eles chegam lá e de repente assim muda? Qual é essa mágica? O que acontece quando as pessoas vêm às palestras que essa mudança Porque acontece haviam assim tão palavras que doeram, né? Mágoas. Sim. Vocês estavam magoados, vocês tinham sofrido uma agressão há dias atrás. Então, como acontece essa mudança assim? O que acontece nessas palestras? Na verdade, eu achei que demoraria mais, porque eu ouvia os testemunhos de pessoas que já estavam há muitos anos na palestra, né? Que estavam frequentando a palestra e que estavam muito bem hoje. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo uma mudança muito grande, principalmente nele. As atitudes dele estavam muito diferentes. Muito mais carinhoso, muito mais disposto a me ajudar em tudo, tolerante, me tratando muito bem. Então, com a mudança dele, me fortificou ainda mais para eu acreditar no nosso relacionamento, voltar a acreditar no relacionamento e lutar por um relacionamento melhor, né? E aí a gente se surpreendeu bastante, né, Rô? Isso. Indo às palestras e praticando o que é falado na palestra. A gente praticava. A gente saía renovado, né? Tirando o lado da palestra, né, que toca nessa parte do casal, das dicas, de experiências de pessoas que acabam falando um pouquinho da vida, do que passou, né? Que a gente acaba trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Também tem o lado espiritual, né? As palestras são realizadas no templo, então a gente se sente muito bem, tá, de estar no Templo de Salomão. Então a gente sente, a gente gosta muito. Então é uma série, uma sucessão de coisas que vem acontecendo na nossa vida, né? Que faz com que essa mudança seja tão rápida. Quer dizer, uma mudança que começa dentro de vocês. Porque as pessoas não entendem que a mudança tem que começar dentro. Elas querem começar a mudança fora. Ah, tá bom, então tá bom, não vou falar mais isso, né? É o que vocês faziam, tá? Então tá bom, desculpa, isso não vai mais acontecer. Quer dizer, aqui fora, tá bom, não vamos mais brigar. Você decide, não vai mais brigar. Mas você não mudou como pessoa dentro de você. Você ainda tem aquele temperamento forte, você ainda tem aquele ego, aquele orgulho,
né? Então, quando acontecem as coisas, aquela pessoa que está ali dentro de você vai sair. Mesmo que você não queira, você não queria falar daquele jeito com ela, mas você tinha esse problema dentro de você. Sim. Quando você veio nas palestras, esse trabalho espiritual, ele entrou dentro de você. Então não foi uma mudança só de, então tem que se falar assim, então tá bom, vamos falar assim. Não foi algo superficial, foi algo real, de dentro para fora. Sim. Tanto é que em pouco tempo vocês estão aí transformados, o casamento está diferente, vocês estão em paz, estão conseguindo resolver problemas. Vocês trabalham juntos também, não é isso? Sim. Eles estão o dia todo o dia inteiro juntos. E até, você estava me dizendo que até os negócios melhoraram depois que vocês resolveram os assuntos entre vocês. Sem dúvida, né? Começa tudo funcionar, a engrenagem começa a se encaixar melhor, né? Antes, porque quando você está numa briga ou acaba, né, de ter uma discussão muito séria, você fica com a cabeça mais voltada para tentar se reconciliar, para ver por que aconteceu aquilo, para tentar não fazer de novo. Agora, quando a gente está leve em relação à parte emocional do casamento, então você começa a ter tempo, né? E mais leveza para lidar com as outras coisas, né? E aí da sua vida, com os outros setores da vida, né? Onde acaba pegando essa parte financeira também, né? Porque você acaba ficando sem uma preocupação a menos. O casamento meu tá totalmente blindado, as questões externas não vai nos influenciar, então a gente pode focar. E aí você até se dedica mais ao trabalho também, né? Porque aí você tem um porquê trabalhar. Vou trabalhar porque eu quero dar o melhor para minha família. Você começa a ter mais sentido em tudo que você faz. E vocês começam a se apoiar, né? Você tem no marido um parceiro, um sócio de verdade, não só nos negócios, mas na vida, e na esposa uma parceira. Sim. Então as coisas começam a fluir muito melhor. Tem que fluir, porque são dois agora juntos, e não dois se digladiando, se destruindo com palavras. E é isso que a gente quer levar para as pessoas em casa. Você está acompanhando aí agora a história do Rodrigo e da Bianca. 5 semanas eles estão nas nossas palestras. Chegaram após uma agressão, chegaram separados, sem saber o que fazer. Estão aqui hoje contando a história deles para você. Eu imagino que eles nunca jamais sonhariam que pouco tempo eles estariam aqui contando, mas é o que acontece. Sabe qual a diferença entre você assistir em casa e vir às palestras? É mais ou menos assim. Digamos que você tem uma doença. Você tem uma doença e você está assistindo na televisão um médico falar da sua doença, ou um médico falar do tratamento. Você assiste o médico falar, mas você continua doente. Mas outra coisa é você ir ao hospital, falar com o médico, ser examinado, ser medicado, ser tratado. Aí a coisa é diferente. Então você vir às nossas palestras é muito mais eficaz do que assistir pela televisão. Quando você vem, você vai ser tratado, você vai ser orientado. O que está atrapalhando a sua relação vai ser arrancado de dentro de você. E mesmo que você não venha com o seu companheiro, porque a maioria, vocês são uma exceção, a maioria que vem para as nossas palestras primeiro vem ou a esposa ou vem o marido, depois o outro acompanha. Mas o resultado sempre acontece quando alguém dá o primeiro passo. Nós queremos deixar esse convite para você para estar com a gente nesta quinta-feira. Faça decisão, faça planos, programe-se para estar aqui ou às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite na palestra da Terapia do Amor para casais e solteiros. No Templo de Salomão, a palestra é gratuita e aberta ao público. Você é nosso convidado. Quero agradecer a história de vocês, a presença. Obrigada. Obrigado. E o tema da palestra nesta quinta-feira será como lidar com o problema do trabalho afetando a vida amorosa. Você sabia que muita gente está indo à falência no amor por causa do trabalho? Vamos falar sobre isso quando voltarmos. Entre encontrar o amor ou ser bem-sucedido no trabalho, muitas pessoas preferem a segunda opção. Mas quando você foca somente na vida profissional, sua vida amorosa vai à falência.
tempo, você percebe que carreira e dinheiro não compram a verdadeira felicidade, que só pode ser conquistada por meio do amor. Aprenda a manter o equilíbrio entre a vida profissional e a vida amorosa e não deixe que o trabalho lhe impeça de amar. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. A questão do trabalho tem levado muita gente à falência na vida amorosa. Por quê? Um dos principais motivos é exatamente a falta de tempo. Como o casal ou a pessoa permite que o trabalho consuma a vida dela de tal forma que não sobra tempo para a vida amorosa, não sobra tempo para namorar, não sobra tempo para ter a preocupação com o lado amoroso. Muitas pessoas, inclusive os jovens começando agora na vida, chegam a dizer, olha, não quero saber de relacionamento agora, primeiro eu vou fazer faculdade, primeiro eu vou me estabelecer, vou viajar, vou conhecer o mundo, casamento só lá para os 30, 30 e poucos, eu não quero pensar nisso agora. A pessoa não se prepara para a vida amorosa, aí chega um momento, às vezes surge uma pessoa na vida dela e ela está totalmente despreparada e focada em outras coisas e ela acaba perdendo a oportunidade ou estragando a relação. Sem contar que o dinheiro que ela ganha, que ela faz, né, que a carreira dela dá um certo conforto para ela também, né, um conforto físico, porque ela começa a ter coisas, ela começa a poder ir em lugares e ter um certo status diante da família, diante dos amigos. Então ela fica até um pouco mais, tipo assim, aquilo ali, tudo bem, supre um pouco, né? Só que as pessoas não entendem que isso supre por um tempo. Depois chega um tempo, quer dizer, a gente não pode dizer assim, isso aqui vai, a sua carreira, o seu dinheiro, o seu sucesso financeiro vai suprir todas as suas necessidades. Você sabe que não supre. Você sabe que dinheiro não compra tudo. Todo mundo sabe disso. É coisa mais assim, é uma informação que não é novidade. Todo mundo sabe que dinheiro não compra tudo e tal. Só que todo mundo quer dinheiro, né? Por quê? Porque dá um certo conforto. O problema são naquelas horas que você sabe que você tem. Por exemplo, você é um marido que trabalha muito. E você chega em casa e você sabe que a sua mulher está em segundo plano. E aí vocês não têm mais clima. Porque ela vai reclamar, porque ela reclama, ela está com a cara emburrada. Ela também está se dando para os filhos, para o trabalho dela. Então você pensa assim, bom, eu vou me entregar para o meu trabalho, porque pelo menos o meu trabalho me satisfaz. Então, quer dizer, você não resolve o problema que você tem ali na sua família, no seu casamento. Você se entrega cada vez mais para o seu trabalho e você fica num ciclo. Porque aquilo ali só está atrapalhando o seu relacionamento, mas você não consegue sair disso. Quando o cônjuge reclama, você não me dá atenção, a gente não sai mais, a gente não namora mais, a gente costumava ter mais tempo pra gente. Quando a esposa reclama, o marido reclama, a pessoa que está trabalhando muito, que está se dando para o trabalho, priorizando carreira, dinheiro, conforto, coisas materiais, ela fica chateada, ela fala assim, não, mas espera aí, eu estou fazendo isso por nós, eu estou fazendo isso por você, pela família, eu quero dar um conforto. Você não quer essa casa, você não quer esse carro, você não quer... A pessoa começa a ficar chateada e jogar na cara da outra, né? A gente tem que pagar a dívida, alguém tem que trabalhar nessa casa, né? O trabalho começa a ser uma justificativa pela ausência e a falta de cuidado na relação, pelas próprias falhas. Então, não deveria ser assim. O trabalho nunca deveria ser inimigo, realmente, deveria ser aliado para melhorar a vida, a condição de vocês. Mas se você não cuidar, pode se tornar um inimigo, sim. Inclusive, a frieza que acontece dentro de casa pode começar a ser compensada por um colega lá no trabalho. Porque você passa mais tempo com a colega de trabalho do que com a tua esposa, mais tempo com o colega de trabalho do que com o marido. E se em casa as coisas estão difíceis, você acaba se abrindo, né, se consolando
desabafando com um colega. E aí, de repente, lá no local de trabalho, começa a acontecer uma traição. E com solteiros também acontece muito isso, né? A pessoa pensa que ela não precisa do amor naquele momento porque ela tem o trabalho, ela tem o dinheiro e ainda tem as pessoas que ela fica. Tem quem beijar, tem quem abraçar quando bate a necessidade. Mas isso não é vida amorosa. Né? As pessoas têm que entender que isso, um momento não é vida amorosa. Vida amorosa não é um momento. O nome já fala vida. É uma vida que você constrói com outra pessoa. E o tempo vai passando, os anos vão passando. E a pessoa, quando se dá conta, ficou com um monte de gente, beijou um monte de gente, trabalhou, tem dinheiro, mas não tem a vida amorosa. E só o fato da pessoa, ela decidir de vir na palestra nesta semana, Renato, ela vai estar dando um passo pelo casamento, pelo relacionamento, pela vida amorosa dela. Então você fala assim, Cris, Renato, eu não tenho tempo para nada, sabe? Eu trabalho, estudo, eu não consigo dar conta, tá? Você tira um dia, algumas horinhas do seu dia de quinta-feira para você vir na palestra, você já estará fazendo alguma coisa pelo casamento. Quantas mulheres, Renato, já vieram falar com a gente, poxa, o fato do meu marido decidir vir comigo nas palestras já foi assim... mais da metade da ajuda, porque eu vi que ele quer. Exatamente. Né? Eu vi que ele quer ajuda. Não é difícil isso, né? Você pegar algumas horinhas de quinta-feira e vir na palestra. É de manhã, você não pode à noite? Vem de manhã. Você não pode de manhã? Vem à noite. Mas venha. Também, né? Exato. Você pensa às vezes assim, mas o que isso vai mudar na minha vida? O que vai mudar na minha vida? Eu preciso de palestra, Renato e Cris, eu preciso que meu marido mude, eu preciso encontrar uma pessoa certa para mim, eu preciso isso, preciso aquilo. O que isso vai me ajudar? Pois é, eu pergunto a você, continuar fazendo o que você está fazendo vai mudar alguma coisa? Você quer a solução, mas você tem feito simplesmente as mesmas coisas. Cada dia, cada semana, cada ano, esperando resultados diferentes. Você sabe, a definição de loucura, né? Faz tudo igual, espera resultado diferente. Loucura. Quando as pessoas vêm às palestras, a primeira coisa que acontece, muda a cabeça, muda os pensamentos. Porque se você pensa errado, você age errado. Você vai ter problemas, porque você está pensando errado. Quando você muda os seus pensamentos, conserta os seus raciocínios, você então conserta os seus comportamentos, você amplia suas chances de sucesso, você abre o horizonte para oportunidades de mudança na sua vida. Você começa a se enxergar diferente, você começa a enxergar os seus erros, você começa a aprender a lidar com os erros do outro. Sem impor mudança, você consegue influenciar o outro à mudança. É isso que as pessoas aprendem nas palestras da Terapia do Amor. Então, cabe a você tirar o seu tempo, reorganizar a sua vida e dizer, isso aqui é prioridade para mim. Assim como você prioriza trabalho, outras coisas, comece a priorizar a sua vida amorosa, que você vai ver a diferença. Vamos conhecer a história agora do Leandro e da Cibele. Veja só, por exemplo, o Leandro tinha um problema crônico, a vida toda, desde a juventude, um problema que quase nenhum homem tem hoje em dia, chamado pornografia. Veja só como que isso começou a destruir o relacionamento dele e como ele conseguiu mudar a história e salvar o casamento através do empenho aos ensinamentos da palestra da Terapia do Amor. Cheguei com um casamento destruído, né? Muita traição por minha parte. Eu, desde a adolescência, eu era viciado em pornografia. Você já era viciado em pornografia desde os 13 anos? Desde os 13 anos. Aí casou? Aí eu casei, achando que esse problema seria solucionado, né? E quando eu comecei a ter problema no casamento, eu pulei de cabeça na pornografia para poder satisfazer uma vontade minha, que eu só pensava em mim, né? Eu não pensava, no caso, nela, só pensava em mim, ou seja, as minhas vontades. Então, quando eu pulei de cabeça. E com isso, eu comecei a me relacionar com mulheres, muitas mulheres casadas, todas elas. Então, assim, eu acabei com o meu casamento, acabei com o casamento de outras pessoas, e foi assim, dessa forma que eu cheguei. Era outra? Acabou com outro casamento? Ok. E qual é a história? Quando é que você entra na história? Bom, nós nos conhecemos na época de escola.
Mas eu cheguei aqui na palestra apoiada, completamente apoiada num relacionamento. Eu coloquei minha expectativa de ser feliz, a expectativa de que ele me completasse, toda nele. Eu via reflexos, eu via indícios de que o casamento, que esse relacionamento não iria me respeitar, não iria durar por muito tempo. Porque eu já era agredida fisicamente, psicologicamente, desde o namoro. Então, a gente acha que, com o casamento, ou tudo vai mudar, ou que não, ele vai me ver agora como a pessoa mais importante da vida dele, então ele não vai mais me tratar assim. Então, eu cheguei aqui sem expectativa, mesmo casada, porque eu também cheguei casada. Mesmo casada, eu cheguei sem expectativa. Então, eu ouvia, mas não conseguia colocar em prática o que eu ouvia. E eu também perdi o meu casamento, acabou, perdi meu chão nisso também. Acabou porque você decidiu terminar ou a outra pessoa decidiu terminar? A outra pessoa decidiu. Eu estava condicionando a mudança toda nele. Então, eu falava assim, não, eu faço tudo certo, eu frequento a palestra. Então, eu sei que quem precisa mudar é ele. Ele que me agride, não sou eu. Mas, na verdade, não era bem assim. Porque, no fundo, eu fazia as minhas vontades. Ou eu provocava de alguma forma, ou eu não praticava tudo que a gente era ensinado aqui. Aí que eu priorizei completamente o meu interior, a minha mudança. Olhar para dentro de mim, ver o que eu precisava melhorar como pessoa, como mulher, como uma futura esposa. Embora eu não estivesse mais preocupada com o relacionamento. E nós estudamos juntos há 11 anos atrás. Então, depois dessa cura, tanto a minha quanto a dele, porque ele também passou por esse processo de cura, de priorizar o interior, foi aí que a gente se reencontrou. E aí nós começamos a conversar e começamos um relacionamento. Na realidade, quando o meu casamento chegou ao fim, até pela questão da traição, foi descoberto por ela, através de fotos, através de aplicativos. E a situação ficou muito ruim, porque ali eu via a cara de decepção dela, dos familiares dela, dos meus pais. Quer dizer, ali a ficha caiu. Eu falei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque, fora o vício da pornografia, fora eu estar traindo a minha esposa, eu era, assim, um mentiroso incondicional. Eu mentia o tempo inteiro. E, muitas vezes, eu não sabia quando eu estava falando a verdade, porque aquilo já tinha virado um vício. Eu não conseguia enxergar a dimensão daquilo, do que aquilo iria levar. E aí, eu já frequentava também as palestras, e eu falei, pô, eu tenho que mudar. Então, eu tomei uma decisão, falei, eu preciso mudar e eu tenho que mudar. Eu comecei a vir, eu comecei a colocar em prática, eu comecei a me afastar de tudo aquilo que me remetia à sexualidade e comecei a colocar em prática aquilo que eu ouvia. Então, eu não vim buscar pelo meu casamento, eu falei, eu preciso mudar, porque não adianta eu buscar pelo meu casamento, ela voltar e eu não mudei. E eu entendi que eu precisava mudar, porque eu era o problema. E é muito difícil, eu tenho 35 anos e é muito difícil você se olhar no espelho e falar, poxa, não foi fraqueza. Porque a traição, ela não é fraqueza, ela é falta de caráter. E ali eu percebi que eu não tinha isso, eu não tinha esse caráter. E ali eu falei, poxa, eu tenho um problemão e eu quero mudar isso, eu preciso mudar isso. E quando eu fui me libertando daquelas coisas, daqueles pensamentos, daquelas vontades, eu estava bem sozinho. Então, eu vir as palestras já não era tão difícil, eu estava sozinho, mas eu estava feliz. Muito feliz. Eu falei, poxa, peraí, parece ser estranho, né? Porque a gente acha que vai estar feliz por ter uma pessoa do lado. E eu falei, poxa, eu não tenho ninguém do lado, eu estou sozinho no apartamento, mas eu saía da palestra, ia para casa sozinho, chegava em casa, lia alguma coisa, e eu estava feliz. Eu falei, caramba, não tem ninguém aqui. E eu vivi 5 anos num casamento que eu nunca tinha vivido aquilo. Quer dizer, eu falei, poxa, eu estou bem, mas eu ainda não queria um relacionamento. Foi aí que ela entrou na minha vida. Parece loucura, mas é impressionante a certeza que veio dentro de mim. Mas você está livre hoje? Livre de tudo, de tudo. Pornografia, tudo aquilo que me atrapalhava. No outro relacionamento, hoje a gente tem 4 meses de casado, e assim, hoje ela realmente é uma companheira, ou seja, tudo que a gente vai fazer, a gente está junto sempre. Você vê que o Leandro era um homem quebrado. Ele era um homem quebrado, ele era um homem que não funcionava
para todos os propósitos que um homem precisa funcionar, ser responsável, ter domínio próprio, quando o homem é casado, ser marido, não é? Ser verdadeiro, ter caráter, ser fiel, falar a verdade, né? Ele não conseguia fazer essas coisas. Desde a adolescência, praguejado pelo vício da pornografia que não mudou, não melhorou depois do casamento, piorou, aumentou, destruiu o casamento dele e de outras pessoas. Quando ele veio às nossas palestras, ele veio com esse grito. Ele veio pensando, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda. E talvez é isso que você está vivendo agora na sua vida. Seja você homem, seja você mulher, você reconhece que você está quebrado por dentro. Seja pelo vício da pornografia, ou por outro vício, ou por uma traição que você sofreu, ou que você cometeu. Qual for o problema que você traz na sua bagagem, que está aí te cortando, te destruindo por dentro, isso só vai mudar quando você buscar ajuda. Então, para você ser feliz no amor, primeiro você tem que aprender a se relacionar com você. Se você não pode confiar em você mesmo, como você vai poder oferecer algo para outra pessoa? Então, a mudança da sua vida amorosa começa com a mudança dentro de você. E a terapia do amor tem feito este trabalho de ajudar as pessoas. Então, se você quer a nossa ajuda, está aí à sua disposição. Não espere até que seja tarde demais, porque existe um momento, sim, que pode ser tarde demais. Se você então quer ajuda, anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, aqui no Templo de Salomão, neste lugar de família, neste lugar de Deus, neste lugar onde as orações são respondidas, onde as famílias são restauradas, onde vidas são reconstruídas. Cristiano e eu estaremos às 10 da manhã e às 8 horas da noite na palestra para casais e solteiros. E contrário do que muitos pensam, a palestra é gratuita, você não vai pagar nada. Basta você comparecer e vir pronto para ouvir, aprender e praticar. Já voltamos. Entre encontrar o amor ou ser bem-sucedido no trabalho, muitas pessoas preferem a segunda opção. Mas quando você foca somente na vida profissional, sua vida amorosa vai à falência. Com o tempo, você percebe que carreira e dinheiro não compram a verdadeira felicidade, que só pode ser conquistada por meio do amor. Aprenda a manter o equilíbrio entre a vida profissional e a vida amorosa e não deixe que o trabalho lhe impeça de amar. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Drink beer with the guys. Nossos alunos, se você quer enviar a sua pergunta para o programa, basta acessar o site escoladoamorresponde.com. Meu namorado não liga mais para mim. Ele não me dá atenção, não sente ciúme de mim. Quando nos encontramos, ele fala pouco e dificilmente fala que me ama. Quando estamos online nas redes sociais, ele não responde minhas mensagens. Será que ele não gosta mais de mim? É a Adnela de Angola.
Bom, pode ser que ele não goste de você, mas o que você está dizendo pode simplesmente ser o jeito dele. Você diz que ele não sente ciúme de você. Muitos homens não são ciumentos. Ou talvez você não dá nenhuma razão para ele sentir ciúme de você. Ele não responde às suas mensagens nas redes sociais. Talvez ele não é de ficar em rede social. Eu não sei se é isso. Você tem que verificar. Você tem que conhecer bem a pessoa e não ficar interpretando os sinais como se fosse isso, se fosse aquilo. Agora, se realmente você vê que ele, por exemplo, ele responde às mensagens de outras pessoas, mas a sua nunca, ele não se importa, ele quer um relacionamento aberto, por exemplo, ele não sente ciúme de você porque ele também não quer que você sinta ciúme dele. Quando ele se envolve com outras meninas ou flerta com outras meninas, aí você precisa reavaliar e ver se realmente vale a pena continuar investindo nesse relacionamento. Eu acho estranho, porque ela disse que quando os dois estão online, ele não responde as mensagens dela. Eu acho estranho. Eu acho estranho. Não o fato dele não sentir ciúmes, né? Mas esse tratamento que ele te dá, né? Meio frio. Tipo, não tem nada dele pra ela. Nada. Ele não dá nada. Então, não digo assim, ele não ser, ok, não é ligado na rede social, então tá bom. Não é ciumento, mas olha, ele me liga, olha, ele responde a minha mensagem. Mas ele não dá nada. Né? Então, isso não parece um namoro. Parece que ela tá namorando sozinha. É a minha impressão. Não sei. Um relacionamento, é importante as pessoas entenderem que o relacionamento tem que ter equilíbrio. Né? Se um só fica fazendo tudo pela relação e o outro não faz nada ou quase nada, então há um desequilíbrio na relação. E isso é um indicador de uma relação doentia, não é saudável. Numa relação saudável, ambos lutam pelo relacionamento, ambos se empenham, ambos fazem a sua parte na relação. Então, seja no ligar, seja no ceder, seja no falar, no conversar, no procurar entender, no agradar um ao outro. Então, tudo tem uma troca. Essas são as relações saudáveis, onde os dois estão sempre trocando, sempre equilibrando a relação. Mas nas relações doentias, sempre é assim. Alguém está muito por cima, o outro está muito por baixo e sempre pagando o pato de tudo na relação. Uma relação assim está doente, está mal e precisa ser tratada imediatamente ou ser terminada. Porque se a outra pessoa não quer mudar, especialmente se estamos falando de um namoro, então é melhor terminar por aqui. Especialmente porque é um namoro, né? Porque o namoro a pessoa está dando ainda mais dela mesma. Geralmente então, ela está dando o melhor, né? Ela está fazendo uma boa propaganda dela para outra, imagina. Se não está tendo nada, então não sei não. Ok. Bom, esta é a nossa resposta à pergunta. Vamos ficando por aqui, alunos. Chegamos ao final do programa de hoje, mas voltamos amanhã, neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv. Até a próxima. Tchau.